Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia 38, TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Rádio Esportes Debate, a gente volta a falar do Cruzeiro e o intervalo interativo aqui, a gente estava discutindo nomes, né? Enquanto estava rolando a propaganda no YouTube e também no radinho, a gente discutindo nomes. Aí a gente falando sobre nomes e tal, e aí o Alexandre defendendo ali o Mancini com argumentos muito plausíveis e muito justos. O Léo tá aqui, mas quem mais conheceria o Cruzeiro assim e tal? Aí veio o nome do Alex. Eu não conheço o Mancini não, tá, gente? Nunca nem estive com ele, é só porque eu admiro o trabalho do Wagner Mancini, eu acho que ele é um dos treinadores brasileiros que são pouco valorizados, acho que tem um certo preconceito. Quer ver um que tem um preconceito, que eu acho bom treinador? O Guto Ferreira. Ah, o Gordiola. Sabe qual outro que tinha um preconceito gigantesco e que... O Fernando Diniz, velho. Quanto tempo o Fernando Diniz era debochado? O próprio Cuca sofreu preconceito. O Cuca teve. Ô Simões, eu conheço o Mancini, já tive oportunidades, acho que o Romano também, né, por ter muita vivência com o América. O Mancini é um cara extremamente educado, né, muito super polido, com a imprensa, com os jogadores. Eu repito aqui o que eu disse. Eu, inclusive, estou aguardando muito o Cruzeiro se pronunciar mais sobre a saída do Pepa. Porque eu acho que o torcedor e a gente mesmo, e eu quero saber, porque pelo desempenho em campo, me surpreende a saída do Pepa. Eu não acho que o desempenho do Cruzeiro era ruim dentro do campo. Tem questões... o Pepa era infalível? Não, eu acho que a cobrança era justa. O jogo de domingo contra o Grêmio não é só na conta dos jogadores, é dele também. Ele que é o comandante. Os insucessos, ele tinha pontos que tinha que ser cobrado, mas eu não, com toda sinceridade, eu não acho que era um trabalho ruim de desempenho dentro do campo. Agora, fora do campo, se existia problema com os jogadores, se teve problema de relacionamento, foge ao meu controle para comentar isso. Página virada ao Pepa, sobre o Wagner Mancini, que está aqui sendo citado. O Wagner Mancini foi, inclusive, demitido do América nesse momento. Ele saiu do América sem ter um desempenho ruim. O América está na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas o América não vinha jogando mal. O Wagner Mancini é o Pepa do América. É o Pepa do América. Então, talvez uma mudança de ares, e o Mancini tem um conhecimento de futebol brasileiro. Você citou de situação de time grande, quando começa a ficar mais pressionado. E ele conhece o elenco do Cruzeiro. O Mancini enfrentou 200 vezes o Cruzeiro. O Mancini estava aqui do lado. Esse ano foram 4 clássicos. Então, ou seja, talvez seja um caminho bem... Lá vem o Pança. Não é bomba não. É porque vamos fazer o descarte. Não, mas então chega devagar. Você chegou aqui de um jeito... Não, gente. Vai anunciar o novo treinador já. Não. É só porque é exercício de apuração. Rogério Ceni não é um nome que está entre os... Em pauta no momento. Muita gente falando de Rogério Ceni, que poderia ter esse retorno do Cruzeiro. E aí o torcedor se recorda de 19, que foi um movimento mais ou menos parecido, né? Saiu o Mano, chegou o Rogério Ceni. Boa, Simões. Saiu o Mano, chegou o Rogério. Depois o Abel e por último o Adilson. Rogério que se fritou o jogador, enfim. Então, se a saída do Pepa tem mais a ver com relacionamento, você vai trazer o Rogério Ceni? Não, né? É bom que... É exatamente essa questão posicionada pelo clube no momento, que pensa assim, acredita que seja um bom treinador. Ele sabe das coisas, mas ele teve problema de relacionamento com um tanto de lugar. Da forma até que a SAF gosta da gestão de práticas do treino e da gestão de grupo e tudo mais, na parte de treino, mas a gestão de grupo pesa. O relacionamento pesaria. Então, para o momento... que o clube entende que precisa de um treinador que possa resgatar a moral de alguns atletas, entre Gilberto, Nicão, a garotada, não é o nome para o momento, então pode descartar dessa lista. Eu só quero dar uma opinião aqui sobre o Wagner Mancini, e não é nenhuma opinião tipo, tem que contratar, não. Só vou falar o que é o Wagner Mancini. Wagner Mancini, ele conseguiu, por exemplo, transformar o Mauro Zarate, que era um atacante que já não aguentava mais ser aquele atacante de área, numa espécie de meia, de um ponta de lança, e ele jogou muito com a camisa do América. Assim como ele transformou o Martinez no motorzinho do meio campo do América, e agora colocaram o Martinez em outra posição. O Martinez até caiu o futebol, porque ele viu o potencial dele ali. E lançou o Breno, que é um menino aí que está recebendo proposta toda hora para poder ser negociado. Isso é um dos jogadores. O Arthur acabou de ser negociado aí, foi ele também
que acabou dando mais oportunidades. Mas aí tem alguns nomes, né? O torcedor apresenta vários nomes. O pessoal já falou aqui no Marcelo Oliveira, que poderia... Tava ontem no Bastidores com a gente. Tem um respeito gigante pelo Marcelo. 2013 era setorista do Cruzeiro, né? Em outra emissora. E convivi muito com o Marcelo, é um cara muito legal. O programa ontem mostrou isso, né? Na condução do nosso João e do Panzi. Mas não também... Não tá no perfil. Não Inclusive, ele ontem no programa, né? Ele falou, tem que abraçar, o Cruzeiro teria que abraçar o Pepa, né? Segundo ele, os jogadores abraçar o Pepa, mas... Não aconteceu. Acabou não acontecendo, né? E agora fica essa expectativa para saber quem que o Cruzeiro vai contratar para ser o seu treinador. Só tem um ponto. Achei que você vinha com outro nome, aí Não. você olhou com uma cara... Se o Pepa tivesse me ouvido e armado a retranca lá em Porto Alegre, nada disso tinha acontecido. Verdade. Ô, Léo, você é testemunha disso. Eu falei, Pepa, eu vou te dar a dica. Eu lembrei de você. Monta a retranca em Porto Alegre. Mas se montasse a retranca, o lance não tá sendo relacionamento. O Grêmio é reativo. O Grêmio só joga futebol Simões, mas reativo. foi um jogo horroroso, Simões. Os anteriores não foram. O Grêmio... Não, sim, mas eu tô dizendo porque o momento era de muita pressão, sabe por quê? Porque eram 2 jogos seguidos tomando gol no último minuto contra o Palmeiras e o Corinthians. E aquele jogo do Corinthians, ele foi um marco na história do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a torcida estava vivendo um momento de um time que foi para cima do Corinthians, ganhou do Corinthians, criou chance de gol. Por mais que fosse o time reserva do Corinthians, era o Corinthians, né? Isso aí não tem nada a ver. Daqui 20 anos vai estar lá na estatística 1-1 Cruzeiro e Corinthians. Chega aos 53 minutos do segundo tempo, toma um gol de cabeça do Gustavo Mosquito, que tem 1,68 m. Aí realmente foi uma ducha de água fria. A pressão era enorme. No momento de pressão, monta uma retranca, Pepa. Não teria sido nada disso. Eu nunca vi alguém ser tão fã de volante igual o Alexandre Simões. Meio-dia e 45. Romano, é porque no jogo contra o Palmeiras, quando sai o Vital, entra aí o meio-campo fica formado de Jussa, Lucas Silva e Machado. E ali o Cruzeiro foi um visitante chato aquele jogo. Perdeu, mas foi chato, né? Foi tinhoso, como diz o povo lá em Manhuaçu. Tim, surpreenda...